Então, boa noite a todos, né? Muita gratidão que a gente é chamado a refletir e a dividir as nossas reflexões, né? E agradecer também a todos que compartilham com a gente esses momentos de reflexão. A parábola que a gente vai comentar hoje, ela fez parte do estudo aqui em casa do Evangelho no Lar, essa semana, e aí eu resolvi ir pesquisar mais, né? Que é a parábola que fala das bodas, né? E eu achei ela muito enigmática, muito bonita, um pouco trágica, né? Porque tem uns tons assim, umas falas bem pesadas, enfim. E aí eu fui pesquisar, além do próprio Livro dos Espíritos, né? Do Kardec, que faz menção a ela, que é do capítulo 18, chamado Muitos os Escolhidos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, eu sempre troco. E é um item que é o item 1 desse capítulo. Aí eu consultei também um site da NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da FEB, que é muito interessante, inclusive também tem no site da FEB, tem comentários sobre essa parábola. Ouvi uma palestra do Haroldo também sobre o tema e consultei o Evangelho por Emmanuel nos comentários do Evangelho segundo Mateus, né? Então essa parábola das bodas, ela está descrita em Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Mas também consta nos Evangelhos de Lucas e de Marcos. Eu vou ler a do Mateus, que é a que está no Livro dos Espíritos, né? E a que foi estudada, como eu já disse. Então ela começa assim com uma conversa de Jesus com os fariseus, né? Com os senhores lá do templo. E um questionou de como seria o reino dos céus. Então, começa assim o versículo, né? Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas esses não quiseram vir. Olha que interessante, ele enviou os servos e eles não quiseram vir. Tornou a enviar, mas outros servos e recomendando. E falam para eles, olha, eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Então, vou para reforçar, que o negócio ia ser bom, né? Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se. Um para o campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homens e, em seguida, aqueles homicidas, e incendiou-lhes a cidade. Ficou bravo mesmo, né? Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Então ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que o serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, vocês podem ver que é uma
parábola bem densa, né? Bem forte, né? Cheia de metáforas, né? Que é isso que a gente precisa entender sobre as parábolas. É bom sempre a gente reforçar, a gente sempre fala, mas é bom reforçar que é o método empregado no discurso por meio das quais as verdades morais ou religiosas, elas são ilustradas pela analogia com fatos comuns, né? Então usa metáforas, assim de modo a tentar simplificar, né, a assimilação das ideias e esse entendimento de ideias mais complexas, né, que são abstratas, as coisas espirituais, e comparar elas com as coisas ou fatos materiais para que seja melhor assimilado. É importante ressaltar que ele falava com a linguagem de um povo específico, né? Nessa parábola é muito interessante a gente observar que ela tem duas coisas bem distintas, duas ordens de ideias bem distintas. Ela fala da destinação do homem com esse convite à suprema felicidade, né, que seria, a gente vai discorrer sobre isso, que está simbolizada na expressão no reino dos céus, né, porque a princípio Jesus compara esse reino dos céus com essas bodas. E depois ele vai discorrer sobre as condições necessárias para alcançar esse reino dos céus, que também pode ser interpretado por perfeição espiritual. Mas a gente vai esmiuçar isso. Então, o festim das bodas é uma festa real. Então, foi um rei que organizou. Então, é cheio de especiarias, de iguarias, completa, o melhor que a gente pode oferecer para os outros, né? Foi isso que o rei indicou. Vai lá e fala, olha, aqui tem tudo de bom, né? E essa festa de núpcias, ela simboliza o reino dos céus. O que seria isso? É um estado de plenitude que a nossa alma um dia, né, vai alcançar, pode alcançar, mas a gente só não sabe quando, né? Mediante a nossa própria marcha evolutiva, que é regida pelas leis de progresso, né? E nos levará com esse encontro com Deus, com essa boda, com essa alegria, com essa grande festa. A analogia com as bodas, ela nos dá uma dimensão da intimidade que deve haver em nossa relação com Deus e seus preceitos. Eu vou explicar isso porque, pois na nossa limitação de entendimento, o casamento é a relação de maior intimidade que a gente conhece, não é? Porque ela é feita com a partilha com uma pessoa que a gente escolheu e a partir de uma escolha pretensamente consciente, né? Mas esse casamento físico, material que ele discorre, ele fala desse casamento que a gente entende como a nossa relação enquanto humanos a mais íntima possível, né? O festim ocorre porque o rei, isso é Deus, né? Então esse rei representa Deus, decide comemorar as núpcias de seu filho Jesus com a humanidade. Então a gente está sendo chamado a essa festa que Jesus nos oferece com o seu casamento, com a sua destinação para a nossa iluminação. É muito interessante, viu? Esse texto ele é bastante complexo, viu? Mas ele é muito bonito mesmo. O simbolismo das núpcias, ele é muito profundo, porque ele também pode significar o encontro do ego com o eu crístico, que é esse casamento íntimo de nós com esse eu divino que existe em nós, né? Com as verdades imutáveis do universo. Então seria nesse encontro, essas bodas, essa festança vai acontecer quando a gente... Festança é bom, né? Mas essa alegria toda, essa completude vai acontecer quando a gente se encontrar com esse eu crístico, né? Para comemorar esse casamento, na parábola, o rei pede que seus servos chamem os convidados. Então tem uma observação boa para fazer assim. Quem seriam esses servos? Né? Esses servos seriam aqueles que fielmente fazem a vontade de Deus.
Então a gente poderia buscar profetas, os apóstolos. Em toda a história da humanidade, a gente pode observar que houve muitos homens de bem se manifestando no trabalho do bem, da verdade, dando testemunho, né? Nos chamando a essa festa, né? Conhecido, e eles foram conhecidos por meio das palavras, né? Ou os atos em benefício das obras de Deus, né? Então, tentando nos ajudar, né, a ir para essa festa, né? Através das palavras ou das suas próprias obras. Então, no texto fala que muitos são os convidados a participar das núpcias. Nessa parábola, historicamente, a gente pode observar que essa referência aos primeiros convidados pode ser entendida como uma referência aos hebreus, porque eles foram os primeiros a acreditar, então, em um Deus único. Então, eles, analogamente, poderiam ser considerados os primeiros a serem chamados. Já conhecem Deus, então vamos convidar esses. Mas eles também, eles deram as desculpas deles, né? Mas a gente também pode dizer que esses convites a essa verdade divina, elas são feitas a todo momento, como a gente disse anteriormente, né? Através dos homens que dão seu testemunho, através de palavra, né? E para todo mundo, né? Toda a humanidade. Não há essa distinção de religiosidade, de povo, de situação social para que esse convite seja feito, né? E o que esses primeiros convidados negam, né, a ir a esse encontro, né, a essa núpcia? Essas desculpas para participar das bodas, elas são feitas por espíritos ainda, e a gente pode se entender nessa categoria, ligados a uma vida puramente material. Então, eles utilizam os campos, né, que seriam o nosso trabalho, vão repensar isso em outras teorias, quantas vezes nós, enquanto humanidade, damos desculpa do nosso progresso material, dos nossos negócios, né, de aquisições materiais, e a gente despreza sempre esse convite para participar desse banquete, né? Em geral, a humanidade ela continua envolvida com as questões materiais, também no momento atual da Terra, né? Então, dessa maneira, a gente pode deduzir que não basta ser convidado, é preciso, antes, estar preparado para participar do banquete. O convite do banquete, dessa união com Deus, exige de nós muitas vezes uma dedicação, uma transformação que a gente ainda não está pronto a aceitar, né? É trabalhosa, né? Ela é custosa, então às vezes a gente foge, né? Para essas questões materiais, justamente por saber, ainda sendo conhecedores ainda de tudo que a gente tem conhecimento, a gente sabe que não é uma coisa tão simples, né? Vai exigir uma transformação íntima. E a gente pode ressaltar que o convite é feito a todos indistintamente, que é isso que acontece no decorrer da parábola, né? E que, aceitando o convite, será permitida a entrada na festa em lugar dos primeiros convidados. Então, independe de se você quem você é, né? Ele fala em bons e maus, né? Isso também dá plano para outra interpretação, mas não vai dar tempo daqui a gente falar tudo, né? Que essa parábola passa, né? Nessa alegoria, esse banquete nupcial, olha que curioso, simboliza todos os recursos que Deus provê e oferece gratuitamente ao processo de iluminação de todos os espíritos. Então, nós temos aí um farto material, né? Que seria o quê? A nossa próprio conhecimento do Evangelho, a observação da natureza, as oportunidades de trabalho que se nos são oferecidas, né? De renovação espiritual, os companheiros que às vezes chegam para a gente como trabalho e a gente interpreta como um esforço que não vai dar certo, né, como um inimigo, e estamos sendo chamados ao trabalho todo o tempo, né? Seja na paternidade, na maternidade, dentro de um serviço,
Então esse chamamento está sendo feito a todos os momentos, né? E Deus provém desses recursos, né? Ou com os exemplos, ou com o nosso Consolador prometido, né? Que tanto nos orienta, nos auxilia, que é um grande recurso, né? Para aceitar esse convite, né? Ele é uma abertura bastante grande. Na parábola, a figura do rei encolerizado não combina muito com esse Deus que a gente concebe, né? Que é soberanamente justo e bom. O Deus que a gente concebe, ele não se encoleriza, né? Porque ele não se ofende com as nossas mazelas, né? Ele sabe das nossas limitações e ele é um pai que tá lá para dar a mão, né? Não tá lá para ficar nervosinho e tal. Mas o que a gente pode interpretar? A gente pode interpretar essas cóleras, essa raiva, né, que ele demonstra, atrelada às tropas ou exércitos, como os exemplos de símbolos dos efeitos da lei de causa e efeito, né? Como a gente sabe que para cada mal tem um retorno, alguma coisa, a gente sabe que para o bem também. Então, essa raiva que ele demonstra, a gente pode interpretar por isso, por essa lei de causa e efeito. E essa lei pode trazer graves consequências para o espírito quando a gente age em discordância das leis divinas, né? Todos nós espíritas estamos bem conscientes disso. E eu fico pensando que a maioria das vezes a gente ainda atribui a Deus uma consequência pelas nossas atitudes. A gente ainda fica pensando nessa questão da troca, né? De, eu tô fazendo isso e Deus tá mandando aquilo. E nós estamos sempre inseridos nessas leis universais que elas agem por si, não precisa Deus ficar pensando, né? Aquele fulano fez isso, aquele fez aquilo. Então a gente tem que pensar que nós estamos imersos nessas leis divinas e a interferência que ele faz é sempre reger e mandar sempre pela sua benevolência sempre mais ajuda para a gente. A alegoria do incêndio, ela é muito interessante porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse fogo foi sempre usado com a conotação ou de presença de Deus ou de purificação. Então, essa precisa fazer essa leitura mais amenizada, né, dessa presença do fogo, né, e pensar nisso como uma analogia a essa presença de Deus ou como um elemento de purificação. Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos esclarece que as provas e expiações, que seriam esse fogo, né, ardendo, contribuem para o aperfeiçoamento necessário do nosso espírito. E muitas vezes a gente percebe, né, essas provas e expiações como uma coisa muito dura, né, como se a gente tivesse sendo, assim, não é queimado, mas assim, é testado de uma forma, às vezes a gente pensa mais rude do que a gente suportaria, o que não é verdade, né, porque a gente tem que lembrar que Deus sempre provém para o nosso bem, né, por pior que pareça, né. Então, a gente tem como reencarnacionista essa observação de reencarnação e reencarnação. A gente vai transfigurando esse homem velho, vicioso, ainda apegado aos bens materiais, ainda recusando esse convite, pelas provações, pela essa lei de causa e efeito, vai cedendo espaço a um homem novo, né? Um homem mais consciencioso, mais pleno do seu papel como co-criador da obra divina. Eu acho isso tão maravilhoso, eu fico até assim, muito emocionada de pensar nisso, da gente participar como co-criador da obra divina. Porque se nós somos divinos, temos essa centelha, olha a importância de cada um de nós, né? Não existe ninguém desnecessário, todos nós podemos prestar trabalho, fazer alguma coisa pelo bem da humanidade, se não em oração, né?
e nos voltarmos sempre para essa, como eu diria, para essa reforma íntima, porque quando eu me melhoro, eu participo melhor dessa cocriação, não é? Porque quando eu for mais filho digno desse pai tão amoroso, mais eu posso trabalhar, meu trabalho é mais fruto, é mais frutificante, né? A gente surge nesse exemplo da semente, né? A gente vira uma semente que está florescendo, né? E ajudando, né, de alguma forma alguém a minorar a dor, e é para mim muito intenso essa questão de ser co-criador da obra divina. E essa consciência cósmica, que ela vai sendo essa parte, né, essa coisa de ser partícipe do universo, de Deus, essa consciência cósmica que eu chamo assim, e ela é forjada através dessas experiências, né, e dessa superação das nossas limitações. Então eu me reconheço cada vez mais forte, mais preparado para alçar cada dia mais um degrauzinho para me melhorar, né, para fazer frutificar esse eu divino que existe em nós, né? Que tem a ver muito com esse traje citado, né? Então, para participar desse banquete, se faz necessário trajar a túnica nupcial, que tem que ser uma veste adequada. E a gente pode afirmar que essa é uma parte muito importante da parábola, talvez seja o cerne da palavra. Porque a gente pode observar que houve os convidados que não quiseram participar, que se portaram mal, né, que até mataram, né, os servos que foram para convidados. Teve aqueles que foram na festa indistintamente, porque aceitaram esse convite. Mas aí nessa parte que ele para e observa que existe alguém que não está adequadamente vestido, isso é bastante interessante, né? E a gente pode afirmar, assim, que é uma parte fundamental do entendimento da parábola. E o que significaria essa veste adequada? Bom, aqui a gente tem que voltar e repetir, né, para a gente refletir sobre os nossos valores morais. Porque muitas vezes nós ainda estamos atrelados a conceitos materiais. Mesmo enquanto encarnados, depois que a gente desencarna, a gente acredita que a nossa boa imagem, ou esse traje adequado, ele está vinculado a títulos, a riqueza, ou uma posição social, ou uma posição dentro de um grupo, né, doutrinário, seja ele de qualquer religião for. A gente se investe muitas vezes numa importância que não é necessariamente adequada ou que pode ser considerada no mundo espiritual como uma alta posição, por exemplo, né? A gente também confunde grau de intelectualização, então a gente acha que a pessoa que sabe muito, fala muito bem, conhece o evangelho e tal, tá preparadíssima, né, para essa festa, né? E neste caso, o estado, o fato da gente estar vestido de forma adequada, refere-se àquele que conseguiu desenvolver virtudes, que seriam a pureza, mansidão, bondade, fraternidade, todos aqueles preceitos que a gente sabe, né, que caracterizam o verdadeiro cristão, né? E nos esclarece Kardec nesse capítulo sobre ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Praticar a lei segundo o Espírito está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos aguardam e as praticam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Isso quer dizer que quem é aquele que está sem a túnica deve buscar o seu aprimoramento íntimo, que é essa que é a túnica. Esse silêncio do convidado, quando ele pergunta para ele, ele silencia,
a gente pode interpretar a necessidade de silenciamento do nosso passado, né? Em prol do nosso bem. Quando o espírito parte para uma nova experiência reencarnatória. Então a gente esquece do passado, silencia, e essa hipótese ela ganha um reforço quando ele diz, né, essa coisa meio trágica, amarrai-lhe os pés e as mãos, que é um simbolismo da reencarnação. Então a gente pode ir viajando nessa teoria, porque a gente pode refletir sobre o afastamento das nossas posições no mundo. Então a gente não pode mais fazer o que quer e andar como quer, né? Então a gente se sente como se a gente tivesse mesmo atado. Que todas essas valores, essa posição no mundo, elas vão ser desprezadas no mundo espiritual, né? Então faz com que a gente, de certa forma, nós nos sintamos amarrados, né? Uma expressão clara de impotência diante das verdades espirituais. Então é mesmo quando a gente é colocado diante da verdade espiritual, a gente tendo confundido, feito confusão, achado que ia entrar festa de boa, com esses valores que a gente ainda considera materialmente possíveis, mas que no mundo espiritual não são, a gente é chamado à realidade do mundo espiritual. Não, aqui não. Aqui você tem que recomeçar do zero, aqui você tem que voltar, né? Aí ele até fala, né, de ser lançado às trevas exteriores e choro e ranger de dentes, né? Que seriam esse retorno, né? Ao mundo espiritual, né? Podendo ser interpretada como as aparentes torturas morais na erraticidade também, né? No intervalo entre duas encarnações, que todos nós, por necessidade de cada um, né, poderemos passar por sofrimentos nesse processo entre o desencarne e a chegada num estágio espiritual mais tranquilo, né? Depende das nossas valorações, das nossas ações, né? E os sofrimentos na futura reencarnação que vão atuar como instrumentos didáticos do aprimoramento espiritual. Então eu vejo que é uma linguagem muito cifrada, uma linguagem muito figurativa, e que a gente não deve de maneira nenhuma levar ao pé da letra, né? Porque senão a gente fica mais com medo de Deus, né? Do que tentando entender e assimilar as verdades que ele passa. Porque eu fiquei muito impressionada com um comentário que está no Livro dos Espíritos, que esse banquete, ele diz, essa fartura de material, de felicidade, de alegria que nos espera, né? Quando a gente se aliar a isso, né? Quando a gente estiver preparado. Todos nós somos criados simples e ignorantes e somos destinados a essa perfeição, essa boda vai acontecer, né? Para nós. Mas por meio do quê? Dos nossos próprios esforços. Então, o convite para participar desse festim se encontra escrito na nossa consciência. Olha que maravilhoso, né? Desde o momento da nossa criação. Então, a todo momento, nós somos chamados a deixar de ser egoístas, narcisistas. A todo momento, através do trabalho do Evangelho, né? Como a gente já sabe de todas as tarefas, nesse momento difícil que vive a humanidade, que a gente tem cada vez mais que se desprender da gente mesmo, das nossas mazelas, né? Seja pelo consumismo excessivo, que até então a gente participava, seja pela expressão de solidariedade no cuidado com o próximo, né? No uso de uma máscara que às vezes é incômoda, ou não visitar alguém que a gente ama muito, porque de alguma forma a gente pode oferecer um risco, da consciência da nossa pequenez diante de forças tão poderosas, né? Que vem, parece que do nada, né? Mas não existe nada que vem do nada, para colocar o homem numa linha, né? Que é esse material farto que Deus nos oferece, né? A todo momento de reflexão, seja pelo embate daquelas pessoas que não acreditam, seja pelo embate daquelas que às vezes a gente sofre pelo medo,
que são reflexos da nossa falta de fé. Então a gente precisa, o chamamento é intenso a todo momento, né? Para a gente nos conectar a Deus e às suas leis. E eu gostaria de encerrar lendo um trecho. Um trecho não, é um texto mesmo que foi editado no Reformador de outubro de 1956, que o texto chama Chamados Escolhidos, que é do Emmanuel, e eu peço a permissão para ler, né? E a gente faz alguns comentários e encerrar essa nossa breve reflexão. Né? A sugestão fica de leitura desse texto, de ver as palestras do Haroldo, que são muito elucidativas nessas questões da linguagem figurada, né? E ele fala com bastante veemência nessa questão do traje, que é bem interessante. Então, começa, o texto chama Chamados e Escolhidos, né? Então, ele começa assim. O Emmanuel, sempre maravilhoso, eu me emocionei bastante lendo esse texto. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza que já somos os escolhidos. Somos escolhidos para quê, né? Nós somos convidados, nós somos escolhidos, mas somos escolhidos para quê? Olha que maravilhoso, né? Para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. É muito chamamento, né? Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Então, ver que vestir essa veste apropriada, ela tem que ter bastante reforma íntima mesmo, né? Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, o convite para auxiliar os que erram, convite para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. Então ele fala muitas coisas, mas tem umas coisas que dão uma alimentada, né? Então a gente já tem essa fé e pode socorrer alguém, que é a questão da força co-criadora, né? Para servir além das próprias obrigações, sem direito à recompensa. Para compreender o nosso irmão de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam. O convite para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. Para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos da caminhada. O convite também para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia mais a cruz abençoada e redentora dos nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Então, nós recebemos um convite para fazer tudo isso. E essa indicação, que é uma honra, né? A gente ter sido convidada a tantas reformas. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que vem do céu no rumo das nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente em que em breve amanhã, ele coloca entre aspas, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor.
Portanto, amigos, o convite e a renovação está sempre posta, basta aceitar o convite. Então, vamos aceitar esse convite na nossa renovação íntima, para que um dia a gente esteja trajado adequadamente para participar dessa festa. E eu desejo a todos, eu agradeço muito a atenção, né, até agora, e agradeço demais o convite, a oportunidade de reflexão e desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima noite, finzinho de sexta e um abraço carinhoso a todos.